Galera, é o seguinte, a gente sabe que a franquia Metal Gear é um marco estrondoso no mundo dos games, sendo a responsável por muita gente na época do PS2 dizer valer a pena comprar o console de sexta geração por conta de um único jogo que até então era exclusivo, e esse foi Metal Gear Solid 3. Mas antes do terceiro título da saga, tivemos também o que pode ser facilmente taxado como um marco na indústria dos videogames, e ele é Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. O game chegou no ano de 2001, pouco tempo depois do lançamento do novo console da época da Sony, e se comprometeu a impressionar e inovar em inúmeros fatores. Para quem vinha do PS1, esse tipo de promessa conseguiu levantar muitas expectativas, afinal de contas o criador da saga, Hideo Kojima, conseguiu feitos incríveis com o Metal Gear Solid 1 na era dos polígonos apresentada pelo primeiro console da Sony. Os ambientes em 3D e as animações em tempo real conseguiram trazer uma experiência cinematográfica, mas agora Hideo Kojima queria continuar o legado de Solid Snake de outra forma, abordando outros temas e explorando o que podemos dizer sua expectativa de futuro, provocada pela popularização da internet. Tudo isso dentro de um jogo que ainda tinha a responsabilidade de apresentar uma história densa e personagens com um backstage bem profundo em sua narrativa. E antes de irmos a fundo falar sobre Metal Gear Solid 2 e o intuito desse vídeo de ver se ele levou o PS2 ao limite, é necessário deixar uma coisa bem clara. Não, Snake não é o protagonista do game. Na trama do jogo, os verdadeiros vilões que controlavam todos os eventos e arquitetavam tudo sequer contavam com a presença dele. E aqui convém uma explicação um tanto breve, para vocês não ficarem perdidos, mas também não muito profunda para não estragar a experiência de quem for jogar. Na saga Metal Gear Solid existe um grupo chamado de The Patriots, ou Os Patriotas. Esse é um grupo formado por 12 pessoas que tomam conta de tudo o que acontece no mundo. A grosso modo, um dos principais objetivos deles nesse game dentro dessa era digital apresentada era controlar o fluxo de informação que chegava até as pessoas. E com isso, tudo o que acontecesse e que fosse do desagrado deles seria deletado, falando de uma forma bem sutil, é claro. Solid Snake, no entanto, é um empecilho para isso acontecer. Depois de ter sido acobertado por seu superior, Roy Campbell, após o fim do primeiro Metal Gear Solid, ele e seu amigo Otacon agora fazem parte de uma organização anti-Metal Gear e é taxado como herói por todos os seus feitos na Ilha dos Eventos do primeiro jogo. E essa acaba sendo uma das histórias que os patriotas não gostam e decidem acabar com ela. Logo, decidem acabar com Snake. Tendo isso dito, já vale dizer que a criação do herói imposta por Hideo Kojima afeta tudo no jogo, inclusive quem tá jogando. Isso porque um dos impactos causados por Metal Gear Solid 2 foi o desgosto pela troca de protagonista e o excesso de brilhantismo de Snake em todos os momentos em que ele aparece. E funciona assim, o jogador sente o gosto de como é jogar com ele de fato, mas a sensação de tudo que é bom dura pouco fica evidente. Snake é incrível durante o seu arco e faz muita gente querer continuar jogando com ele, mas logo é retirado de cena. E isso acontece porque a trama do jogo, em nível de contexto e imersão, precisa que isso aconteça. Precisa de um símbolo de heroísmo para representar a sua queda, através da cultura do cancelamento em conjunto com o fenômeno das fake news, assim como também precisa disso para poder mostrar o outro lado da história e servir como modelo de inspiração para o que é o novo protagonista. Mas não é tudo. O segundo título da franquia ainda brilha em seus aspectos técnicos mesmo em um início de geração, e a gente vai falar sobre isso também para ver se o PS2 foi ao limite. Só que pra gente fazer tudo isso, não esquece de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então agora nós vamos conhecer o extenso e complexo mundo de Metal Gear Solid 2 e ver como o PS2 fez para dar conta de tudo isso. Para falar da história do jogo, é importante segmentar os eventos dela e o que cada um deles proporciona pra gente, porque cada um aqui é fundamentado em propostas bem diferentes. O jogo é dividido em dois arcos, o Tanker e o Plant, e isso fica bem discriminado logo no menu inicial, já para dizer pro jogador qual vai ser o ritmo que ele vai encontrar aqui. O primeiro é o Tanker, e ele funciona como uma espécie de introdução para tudo o que acontece depois. Como já mencionamos antes, Snake agora faz parte de uma organização anti-Metal Gear que tem o objetivo de acabar com todas essas armas espalhadas pelo mundo depois do fim do game anterior. E dessa vez, ele e Otacon recebem informações do paradeiro de um modelo com características anfíbias que estaria a bordo de um navio petroleiro cruzando o rio Hudson. A missão de Snake aqui então é muito simples: entrar no navio, colher informações e fotos, sair e tornar isso uma informação de conhecimento público.
mas no meio da infiltração. Isso acontece. Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. Snake não era o único interessado no Metal Gear, e o navio é invadido por soldados russos junto com Ocelot, uma figura que estava presente no game anterior, o que torna todos os acontecimentos ainda mais interessantes. É nesse evento que a imagem de Snake começa a ser desmantelada para o público, por ser responsabilizado pelo navio afundar em pleno rio Hudson liberando toxinas. Então, além de ter sido dado como morto no incidente, ele ainda foi responsabilizado por algo que não fez. Com isso, automaticamente já podemos associar esse evento a um dos planos dos Patriotas para poder controlar a história fazendo uso de informações falsas. Em seguida, partimos para o outro arco que se chama Plant, e nele é onde temos todos os eventos principais do game sendo desenvolvidos, bem como a aparição do novo protagonista, Raiden. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Aqui o jogo se passa em uma instalação de limpeza marítima que foi construída por conta dos incidentes que agora se passaram há 2 anos atrás, depois do navio liberar as toxinas no rio Hudson. Então sim, entre os dois arcos existe um intervalo de tempo de 2 anos e não houve mais notícias de Solid Snake nesse tempo. Até que um dia de visitas a essa instalação marítima em que o próprio presidente do país estava, um grupo de terroristas chamados de Sons of Liberty, ou Filhos da Liberdade em português, toma o controle da instalação fazendo reféns sob o comando de um suposto Solid Snake, o que reforçou ainda mais a história do protagonista ter sido o vilão no incidente anterior. Em paralelo, o jogo não demora muito para poder mostrar que Raiden, o novo protagonista, desenvolveu um certo sentimento de fã por Snake e por todas as histórias que ouviu dele, e insiste em querer saber mais sobre tudo o que está acontecendo, por não acreditar no que está sendo contado sobre o seu herói. No fim, curiosamente a gente descobre um dos vilões do jogo com um bom potencial para ser herói na verdade, e a gente vai explicar tudo isso. E o nome dele é Solidus Snake. Snake. Snake? Right, take cover. Stop impersonating him. I'm a whole different game from Liquid. Explicação rápida para quem é novo no canal e não sabe. Metal Gear Solid 3 conta a história de Big Boss, um soldado lendário sendo considerado como perfeito, e na tentativa de estender isso foi feito um processo de clonagem chamado de Les Enfants Terribles, onde apenas 3 resultados deram certo, mas nenhum deles foi 100% eficaz. E eles são Solid Snake, Liquid Snake e Solidus Snake. O objetivo de Solidus aqui é acabar com todo o controle que os Patriotas estão tendo, mas no final das contas, próximo do fim do game a gente descobre que tudo não passa de um jogo de xadrez, e todos aqui foram meras peças controladas pelo dito grupo. Isso, no entanto, não acontece com Solid Snake, que não estava previsto para aparecer nos eventos protagonizados por Raiden, que no fim tem como objetivo inicial apenas resgatar o presidente e todos os reféns, mas acaba descobrindo uma história muito maior do que essa. E com tanta coisa dita sobre o enredo do game, não posso deixar de destacar como cada personagem foi bem correlacionado uns com os outros aqui. Raiden com o vilão Solidus, que tem um passado um tanto traumático, Fortune com seu pai e Snake, que estavam a bordo do navio que afundou, e assim sucessivamente. Cada personagem tem muita profundidade e é difícil parar de jogar depois que você começa, principalmente quando você imerge na história. Metal Gear Solid 2 foi um jogo revolucionário para sua época. Em 2001, ninguém pensava em abordar seus temas, que ainda hoje são tão atuais. A experiência completa do game pode ser apreciada jogando o 4º título da franquia, que é uma continuação direta e explora tudo o que foi apresentado aqui, mas na época foi uma obra bem reflexiva depois de finalizada.
Como já era de se esperar, Kojima expande a experiência em todos os sentidos quando comparamos com o primeiro game, e a gente vai tentar esmiuçar isso ao máximo aqui, mas primeiro é importante entender o que o título anterior fazia. No PS1, o game usava uma câmera posicionada em diversos ângulos que em sua maioria eram isométricos, ou seja, vistos de cima para poder mostrar o personagem circulando pelos ambientes. Havia também um sistema de inteligência artificial que fazia com que os inimigos alarmassem outros, e cenários com algumas boas opções de abordagem, e por isso costumavam ser mais amplos que os vistos normalmente em games desse gênero na época. Já quando a sequência foi apresentada, muita gente duvidou que o console de nova geração da Sony ia aguentar rodar aquilo. Quando apresentado, o game estava rodando a partir de seu motor gráfico e não diretamente do hardware do PS2, o que resultou em algumas dúvidas quanto a isso, mas o resultado foi melhor do que esperávamos. A gameplay de Metal Gear inova pela interação com o cenário, opções de abordagem e principalmente inteligência artificial. Então vamos por partes. Quanto à interação com o cenário, temos maiores possibilidades agora. O protagonista conseguia não apenas se encostar em uma parede, como podia também espreitar o corredor enquanto fazia isso, ou até mesmo atirar em algum inimigo enquanto estivesse em cobertura. Para poder se esconder, a gente podia usar alguns armários também, fazendo com que o personagem se tranque ali dentro. E não menos importante, o jogador pode render um inimigo agora e fazer com que ele dê itens, como munição ou coisa do tipo. Essas, no entanto, são as interações de relevância, mas existem as que servem para poder complementar o mundo do jogo e a gameplay propriamente dita, e que estão extremamente associadas à sua física e servem como curiosidade para a gente citar aqui. Muita coisa nos locais podiam ser destruídas, como TVs, garrafas e taças. Outro ponto interessante é que você pode derrubar gelo em determinadas partes e ele vai derretendo de maneira bem suave. E se não for o suficiente para te surpreender, se você ou algum inimigo tiverem com ração militar estragada, moscas vão ficar circulando em volta. Já sobre a abordagem, existem novos movimentos que estão mais plásticos e que podem servir para poder passar desapercebido por inimigos ou até para eliminá-los, como por exemplo se pendurar em uma borda, fazer um rolamento e até trocar a visão para a primeira pessoa enquanto atira, coisas que não eram possíveis no jogo anterior. Mas é quando olhamos para a inteligência artificial que a gente fica assustado com o quanto o game avançou com o poder do PlayStation 2. Os inimigos reagem de maneiras diferentes ao que você faz no cenário. Um exemplo bem interessante acontece no primeiro arco, quando o Snake sai da chuva. Se a gente passa muito tempo do lado de fora com o personagem, ele tem uma tendência a pegar um resfriado e por isso pode espirrar. Ou ao entrar no navio, ele por estar molhado vai deixando pegadas por onde passa. A forma como isso chama a atenção dos inimigos é completamente distinta, bem como o que eles fazem para poder averiguar esses indícios. Mas o comportamento deles vai além e impressiona por como tudo funciona para poder chamar reforços ou entrar em modo de cautela. Se você eliminar um inimigo e ele passar muito tempo sem mandar notícias para a supervisão, será enviada uma equipe para poder checar a situação, e o estado de alerta deles muda de acordo com o que eles vão encontrar naquele local. Genial! Pode parecer complicado, mas depois que você domina tudo isso e todas as funções e habilidades apresentadas, fica fácil entender como se livrar desses inimigos ou passar desapercebido por eles. E mesmo que o foco seja a furtividade, o game conta com um bom arsenal de armas e tem chefes bem interessantes para dizer o mínimo, que tornam a franquia tão única. Mas é olhando para como tudo conversa organicamente que a gente se surpreende. Para abordar os visuais do jogo, antes de generalizar os aspectos, a gente precisa elaborar um raciocínio para cada arco do game, porque eles apresentam efeitos únicos e que merecem destaque. Com isso, vamos começar pelo arco do Snake. Da cena de introdução até a parte que assumimos o controle do personagem, o primeiro elemento que chama a atenção é a chuva, e existem motivos para isso. A começar pela quantidade de partículas que foi necessária para representar o efeito, que é absurda e acabou fazendo um excelente trabalho. Só que em conjunto a isso, essas partículas têm quase que uma movimentação independente para poder corresponder à direção que o vento se mexe junto ao fato de estarmos em um navio em movimento. E indo mais a fundo, existem as consequências disso no cenário. Essas mesmas partículas têm interação com os objetos e personagens, sejam os inimigos ou o próprio protagonista. E mesmo que os visuais não mostrem esses modelos de personagens molhados, acabam inundando todo o cenário e destacam outro efeito importantíssimo para a direção de arte do game até seu fim: os reflexos. Os reflexos do jogo acontecem porque os ambientes são de fato muito modernos e as superfícies correspondem bem a isso, em função de toda essa representação. Mas em especial no cenário de Snake, esse efeito aparece com mais atenção ao acabamento do que o normal. Como aqui os reflexos na parte externa do navio aparecem por conta de toda a
água cobrindo as superfícies, isso demanda mais nitidez por parte do efeito e automaticamente mais atenção na hora de construir o elemento. Então, para ser apresentado, temos os cenários de forma invertida na superfície em que o reflexo precisa aparecer, porém apenas com elementos pontuais e objetivos e com uma baixa opacidade. Dessa forma, tudo fica convincente e não pesa muito para o hardware da plataforma, que já precisava dar conta de renderizar os modelos dos personagens no efeito também. Inclusive, é aqui que vemos um melhor trabalho quanto ao uso das sombras desses personagens de maneira dinâmica. O fato é que Snake foi tratado como um herói, literalmente. No seu arco, todos os posicionamentos de câmera favorecem isso. Então, muitas vezes percebemos a sombra do personagem sendo vista de pontos estratégicos para poder atrair a atenção do jogador. E não só isso, ela também é um elemento que pode ajudar os inimigos a identificarem sua posição, assim como o contrário também pode acontecer. A gente pode ver a posição deles, mas nada disso é à toa. A ideia era exibir toda a maestria do personagem. E nada mais justo, já que agora ele era uma lenda viva. E com esses pontos levantados, é hora de falar sobre o arco do Raiden dessa vez. Ao contrário do que é visto no Tanker, no cenário do Raiden, temos um dia ensolarado que reforça muito mais os efeitos de iluminação e, de uma forma geral, a beleza do jogo. Tudo fica mais claro e visível para quem está no controle do personagem. Por isso, diferente do que é visto jogando com Snake, aqui temos um mapeamento de sombras não interativa que é muito mais presente do que as interativas. E como funciona? Basicamente, isso é visto com mais frequência nas áreas externas, que aparecem em grandes quantidades. Objetos muito detalhados que automaticamente geram sombras muito detalhadas não contam com o efeito interativo, ele está lá apenas por fins estéticos. Já as sombras menos detalhadas conseguem interagir com o personagem, mudando levemente o tom de sua modelagem. As sombras não interativas apareciam no cenário de Snake também, mas com foco apenas em dar profundidade aos ambientes, o que não foi o caso aqui, já que para poder representar todo o conteúdo imagético com fidelidade, precisou ser usado com muito mais veemência, de uma forma que o PS2 aguentasse exibir. Mas independente disso, trazer efeitos de iluminação é um feito impressionante aqui por dois motivos. O primeiro é que no ano de 2001, poucos jogos contavam com isso. Se olharmos para o histórico de games daquela época, Metal Gear Solid 2 se destaca facilmente com seus visuais. E o segundo é porque o PS2 sempre teve muita dificuldade em apresentar esse tipo de recurso, mas Metal Gear parece ter dado conta com maestria usando diversas técnicas. You're all familiar with the Shadow Moses incident during the Sears administration. The current state of nuclear proliferation is a direct result of that event. No fim, convém mencionar o que encontramos independente dos arcos apresentados, e não tem como não falar das animações do game. Aqui tudo acontece em tempo real, ou seja, a grosso modo, nada é pré-renderizado para ficar mais bonito. O console está dando conta de tudo, o que é muito bom, mas não surpreende vindo de Kojima, já que ele tinha feito o mesmo no PS1. A diferença está obviamente no poder do PS2, mas também no nível de cuidado com cada cutscene aqui. Nelas, em especial na incrível abertura do jogo, para poder facilitar com que tudo interagisse com cada modelo de personagem e com cada asset, a cena renderizava apenas o que seria usado. Ou seja, se apenas Snake e a parte da frente do navio apareciam nessa parte, somente eles estavam sendo renderizados naquele momento. Com a câmera livre durante esses trechos, a gente percebe que não tem mais nada sendo construído em tempo real. Por isso, o resultado que a gente obtém é um nível absurdo de detalhes, de partículas em interação com a luz e animações muito cinematográficas com um trabalho muito inteligente de câmera. O curioso é que, como se trata de um jogo com uma história muito explorada, seria natural modelos de personagens de cair o queixo, mas não é bem isso que acontece aqui. Em algum lugar, Metal Gear Solid 2 tinha que se limitar depois de apresentar tantos feitos incríveis, e isso aconteceu de fato, e foi com a modelagem dos personagens. Enquanto muitos jogos já usavam 10.000 polígonos para construir seus personagens, o game usava cerca de 4.000, o que resultava em um aspecto pálido diversas vezes e até bem quadrado em alguns casos. Mas de alguma forma, aqui ainda era bom. Isso acontecia porque mesmo com esse tipo de limitação, os personagens tinham detalhes interessantes, como Snake com sua barba falhada ou Raiden com seu cabelo que tinha uma movimentação bem realista. Mesmo com um baixo número de polígonos, os detalhes não paravam de aparecer. Essa técnica foi a grande facilitadora para cenas mais complexas e que trazem um nível de efeitos maior que o normal. Por isso, mesmo com uma baixa quantidade de polígonos, esses personagens são ricos em diversos aspectos. Olhando a fundo para Snake no seu primeiro arco, a movimentação independente da bandana muda de acordo com a área em que ele se encontra. Como na parte externa, que tem um vento muito forte que muda até a direção da chuva. O mesmo acontece com a bandana dele aqui. Sua roupa também conta com o mesmo cuidado no acabamento e cria relevo
relevos para a musculatura do personagem, o que é sensacional. Raiden, no entanto, não impressiona tanto por esse nível de detalhes no seu corpo, mas comparativamente parece ter recebido um pouco mais de polígonos que Snake, já que suas bordas são mais bem contornadas. E no geral, no jogo, ambos, por serem protagonistas, têm uma melhor representação de cabelo quando comparamos com outros personagens. Mas polígonos, no entanto, não eram um problema para os ambientes. Cada local foi renderizado com muito cuidado. A água parece ter sido um dos elementos que mais recebeu atenção e é repleta de partículas, independente de onde apareça, e tem excelente textura e simulação também, variando de acordo com a necessidade. As áreas externas são incríveis e a gente consegue perceber isso pelo cenário do Raiden. Em determinados trechos a gente consegue observar toda a estrutura que vai ser explorável ao longo do game de um único ponto, e isso tudo sendo renderizado com um número bem alto de detalhes, quando na verdade nesse trecho em específico não precisava, porque a gente não está em todos os locais ao mesmo tempo. Então de um único ponto a gente já consegue ver um bom nível de detalhamento em todo o cenário do jogo. Já as partes internas esbanjam nitidez, mesmo com um número relativamente alto de assets em 3D para cada ambiente. Drop your gun! Not a chance. Metal Gear Solid 2 é um daqueles títulos atemporais e que envelheceu muito bem. Ele não só é um título indispensável para entender toda a história da franquia, como também é um marco histórico no PlayStation 2. A julgar tudo que foi feito no console até o fim de sua vida, é válido dizer que ele não levou o PS2 ao limite. Mas por outro lado, ao comparar com o que tínhamos na sua época, a gente tem que admitir que ele foi um dos poucos jogos do seu período que testou de fato até onde a plataforma da Sony de sexta geração podia ir. Mas você, me conta aí, o que você acha de Metal Gear Solid 2 dentro da franquia Metal Gear? Eu quero saber a sua opinião sobre o jogo, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.